Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Top 10 do canal Central HQs. Como prometido no início do ano, eu falei que eu ia voltar com o quadro de Top 10 e nada melhor do que fazer um Top 10 das melhores histórias do Alan Moore, o mestre, o bruxo dos quadrinhos, que na minha humilde opinião é o melhor roteirista que nós já tivemos na nona arte. Você pode pegar qualquer outro escritor americano, da América Latina, europeu, asiático, principalmente ali os mangakás. Eu não consigo ver nenhum roteirista com tamanha versatilidade quanto o Alan Moore, o cara que revolucionou a indústria, né? Trouxe um novo olhar para a nona arte. Claro, teve outras pessoas que contribuíram para isso, mas eu diria que o Alan Moore está ali no topo. Sem falar que ele passou pelos mais diversos gêneros, escrevendo histórias que são de altíssimo nível. Eu não consigo ver outro roteirista que conseguiu passar pelo gênero de humor, de terror, passando por ação, história de super-heróis, uma pegada retrô, um steampunk, entre outras histórias criadas pelo Alan Moore. O cara realmente é um dos maiores mestres dos quadrinhos. Não é à toa que ele venceu 3 Kirby Awards, que é um prêmio que antecedeu o prêmio Eisner como melhor escritor, e aliás, o prêmio Eisner ele ganhou 9. Então se você somar são 12 prêmios Eisner ganhados pelo Alan Moore, sem falar das premiações das suas obras, como Monstro do Pântano, Miracle Man, Liga Extraordinária, do Inferno, o Watchmen. Meu Deus, são tantos prêmios, né? Sem falar do Harvard Awards, entre outros. Então realmente é um cara que, sem dúvida nenhuma, ele já marcou o seu nome na história, e eu vou aqui fazer um top 10, obviamente pautado nas minhas impressões subjetivas do que eu realmente gosto dos trabalhos do Alan Moore. E eu vou iniciar aqui com as menções honrosas, iniciando com Um Pequeno Assassinato, material que venceu o prêmio Eisner, se não me engano, em 1994, publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Muita gente considera a obra-prima, a obra máxima do Alan Moore, que seria um projeto mais maduro. Eu realmente gosto dessa obra, mas eu não tenho todo esse apreço por ela, ainda que ela tenha entrado nas minhas menções honrosas, não foi capaz de entrar dentro do top 10. Outra obra que muita gente provavelmente colocaria no top 10 é basicamente O que Aconteceu ao Homem de Aço, que foi lançado em capa dura pela editora Panini Comics, compilando diversas histórias do Alan Moore à frente do Homem de Aço. Por exemplo, Para o Homem que Tem Tudo, uma das melhores histórias do Superman de todos os tempos. Então eu colocaria essas duas obras como menções honrosas. E agora nós vamos definitivamente ao top 10. Iniciando aqui pela 10ª posição, nós temos Piada Mortal, que conta com os desenhos de Brian Bolland, publicação que saiu lá nos Estados Unidos em 1988 e que também venceu o prêmio Eisner, né? Já virou aí a carne de vaca vencer prêmio Eisner pro Alan Moore. De qualquer forma, é uma publicação que inicialmente ela não pertenceria ao universo DC tradicional, mas depois acabou sendo aproveitada, uma história que é um grande clássico do Homem-Morcego, onde nós temos o Coringa tentando provar o seu ponto de que basta um dia ruim para você se tornar um grande vilão. Aí nós temos aquele confronto do Batman com o Coringa, né? Aquela cena final, né? Que o Batman tá pegando o pescoço do Coringa e fica aquela dúvida, será que matou, será que não matou? A tortura com relação a Bárbara Gordon, que deixou ela paraplégica, o próprio comissário Gordon sofreu muito nas mãos do Coringa. Então eu coloco na 10ª colocação Piada Mortal. Em 9º lugar nós temos Providence, que saiu aqui no Brasil em 3 volumes pela editora Panini Comics, lançado lá nos Estados Unidos entre 2015 e 2017, com desenhos de Jason Burrows, uma grande homenagem a H.P. Lovecraft. É considerado o Watchmen do terror. Nós temos ali um jornalista que vai para uma pequena cidade fazer uma certa investigação, e conforme ele vai se aprofundando, galera, começam a acontecer coisas sinistras, mas não é algo graficamente que dá medo, desenhos escrotos e nem nada do tipo. Tudo
fica meio nas entrelinhas e é uma grande homenagem ao Lovecraft com diversas referências aos escritos, livros e contos feitos por ele. Ela é realmente uma obra sensacional, você percebe o quanto o Alan Moore pesquisou para escrever essa história. Cada quadro ele tem um significado. Tem um artigo, sei lá, parece uma tese de mestrado que você encontra na internet, onde a pessoa teve o trabalho de destrinchar quadro a quadro a obra de Providence. E meus amigos, você fica boquiaberto de quanto o Alan Moore realmente fez um trabalho detalhista homenageando ao Lovecraft. Então, mais do que merecida essa 9ª posição. Na 8ª colocação nós temos Prometeia, com desenhos do sensacional Jay Williams III. E meus amigos, é um dos quadrinhos mais belamente desenhados que eu já tive contato. Lançado lá nos Estados Unidos entre os anos de 1999 e 2005. O Alan Moore ganhou o Eisner exatamente por escrever Prometeia. É uma publicação que saiu aqui no Brasil em 2 volumes da editora Panini Comics. São volumes ali em capa dura, bem grossos. E é uma história que vai abordar mitologias, místico, tarô, uma garota que se transforma na Prometeia e tem que enfrentar diversos problemas, não só no mundo real, mas também nesse mundo místico onde ela precisa evoluir. É um trabalho bem denso, carregado do Alan Moore, mas se você lê com bastante calma, você consegue aproveitar porque ela realmente é uma obra super bem escrita. Na 7ª colocação nós temos Supremo, material que conta com diversos desenhistas, personagem criado por Rob Liefeld no ano de 1992, uma cópia, um plágio descarado do Superman. Aqui no Brasil, a fase escrita pelo Alan Moore, que assumiu por volta da edição 40, 42, ela foi publicada em 4 encadernados, Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze e a Era Moderna. Galera, é uma grande homenagem ao Homem de Aço, ainda que não se trate do Superman. Você percebe que o Alan Moore, ele bebe muito da fonte do kryptoniano, fazendo grandes homenagens. É um trabalho assim que eu acho espetacular. Eu já reli essa obra pelo menos 3 vezes para vocês terem uma ideia de como eu gosto desse quadrinho. Então essa 7ª posição é mais do que merecida. Na 6ª colocação, Liga Extraordinária Volume 1 e Volume 2, publicação que começou em 1999 e terminou em 2019, considerando ali os spin-offs relacionados à série Liga Extraordinária. Temos Século Integral, Dossiê Negro, aquela trilogia do Nemo, mas o que eu considero realmente o fino, o melhor, o top, são as primeiras histórias, que são a Liga Extraordinária Volume 1 e o Volume 2. A arte fica por conta do Kevin O'Neill. Publicação que saiu mais recentemente pela editora Devir, Liga Extraordinária 1898, em volume único, abordando exatamente o volume 1 e o volume 2 da Liga Extraordinária. Ali o Alan Moore, ele aproveita os personagens que caíram em domínio público. Então nós temos a Mina do Drácula de Bram Stoker, temos o Alan Quarterman, temos o Homem Invisível, o Mr. Hyde, entre outros personagens, como o Capitão Nemo, conduzindo uma história que se passa bem antigamente, lá no Império Britânico, onde nós temos uma pegada steampunk, que seria basicamente uma história retrô, onde os elementos tecnológicos eles são bem mais avançados para a época. Simplesmente sensacional toda a condução, as várias referências e homenagens que são feitas dentro dessa obra. Um quadrinho de primeiríssima qualidade, não é à toa que ficou nessa 6ª colocação. Em 5º lugar, nós temos Monstro do Pântano, série publicada entre os anos de 1984 e o ano de 1987. Aqui no Brasil, ela saiu em 6 volumes pela editora Panini Comics, contando com as artes de Steven Bissette e John Totleben. Um trabalho artístico fenomenal, uma HQ de terror, onde o Alan Moore ele vai fazer um retcon relacionado à origem do Monstro do Pântano, revitalizando o personagem e sem desrespeitar as histórias anteriores e os criadores do personagem.
Realmente você acompanha uma história de terror, principalmente nas primeiras histórias, que dá até arrepio. Lição de Anatomia, um dos grandes clássicos dos quadrinhos, e no final da publicação nós temos algo mais lisérgico, viajado, onde o monstro do pântano está em contato com o cosmos, uma leitura no final um pouco mais truncada, mas ainda assim uma grande obra-prima dos quadrinhos. Galera, Monstro do Pântano vale cada centavo. Em quarto lugar nós temos Miracleman, uma obra que me marcou demais porque até então eu não tinha lido um trabalho tão adulto envolvendo pelo menos super-heróis quanto foi Miracleman. E aquela violência, aquele genocídio causado por um dos personagens, né, da série Miracleman, foi realmente um grande choque para mim. Eu falei, meu, eu não acredito que estou lendo isso em quadrinhos. Novamente nós temos uma espécie de retcon, né, relacionado ao personagem Miracleman, que se assemelha muito ao Shazam, né, o Capitão Marvel da DC Comics. Ele também fala uma determinada palavra e se transforma num super-herói. E a condução da história, ela é feita assim de forma soberba. O Alan Moore, mesmo nos momentos de grande violência, consegue fazer isso de forma poética. E mais uma vez, ele respeita muito do trabalho do autor original. Então, ele não desconsidera as histórias anteriores, ele faz um certo ajuste. Uma publicação simplesmente sensacional que foi lançada entre os anos de 1982 e 1984 e que também venceu o prêmio Kirby Awards. Quer dizer, o cara só tem obra premiada, né? Realmente o Alan Moore é muito foda e esse, sem dúvida, é um dos melhores quadrinhos de super-heróis que você vai ler na sua vida. Na terceira colocação nós temos Do Inferno, material produzido entre os anos de 1989 e 1996, com a arte de Ed Campbell, que faz um trabalho minucioso, que casa perfeitamente com o roteiro do Alan Moore. Muita gente torce o nariz, né? Mas normalmente pessoas que estão acostumadas mais com a arte de histórias de super-heróis. Não tem, é uma história mais adulta, que segue um clima mais sombrio, de suspense, onde o Alan Moore, através de uma teoria que ele elaborou, né, que ele sabe também que não é a mais aceita, ele vai construir uma história tentando desvendar quem seria o Jack Estripador, considerado o primeiro serial killer da era moderna. Um trabalho feito com muito detalhismo, toda a construção, né, feita sobre quem seria esse assassino. Para vocês terem uma ideia, o Alan Moore, ele pega uma carruagem e conta o tempo que ele leva de um ponto ao outro para tentar demonstrar a veracidade, né, da sua teoria, né? O Jack Estripador, que aterrorizou Londres, matou diversas prostitutas e até hoje ninguém sabe quem realmente foi esse assassino. Existem várias teorias pipocando por aí, e se você acompanha Do Inferno, ele é simplesmente genial. E esqueça o filme com o John Depp, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o quadrinho. Uma publicação que é espetacular, que é genial e mostra todo o talento do Alan Moore em construir uma história com muitos detalhes. Sensacional! Em segundo lugar, nós temos V de Vingança, produzido entre os anos de 1982 e 1985, série que venceu o Kirby Awards, foi adaptado para o cinema também, uma história bem bacana. Eu gostei da adaptação, ainda que mude o final, eu achei uma boa produção cinematográfica. Arte de David Lloyd, que também chuta bundas, manda bem demais nessa publicação. Temos uma Inglaterra no futuro distópico, que governa com mãos de ferro, e aí nós temos uma garota que ela começa a chamar a atenção de um certo ser misterioso que acabou fugindo de um experimento que ocorria num hospital psiquiátrico. E aí ela vai contar com a ajuda dele para derrubar esse governo. Galera, simplesmente genial, espetacular e demais adjetivos positivos que você possa dar para essa obra, que tem aquela frase genial, você pode me matar, mas não pode matar as ideias. Porra, foda demais. Não é exatamente essa frase, mas putz, é muito marcante. Realmente é uma obra em quadrinhos assim que você pode indicar para qualquer pessoa que ela vai gostar.
E na primeiríssima colocação, o que talvez não seja exatamente uma surpresa para ninguém, afinal eu sou um grande fanático e falo para os quatro ventos que o Watchmen é a melhor obra em quadrinhos já escrita, já feita. Eu realmente acho esse trabalho genial com a arte de Dave Gibbons. Uma construção feita pelo Alan Moore, ou melhor, uma desconstrução dos super-heróis feita pelo Alan Moore entre os anos de 1986 e 1987, obra que revolucionou o mundo dos quadrinhos ao lado de Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Recentemente a editora Panini Comics, eu acho que reimprimiu o Watchmen em capa dura, volume único, são várias as reimpressões, série também vencedora do Kirby Awards, né? Nem preciso falar muito. De qualquer forma, o Alan Moore aproveitou os personagens da Charlton, que era uma editora que foi comprada pela DC Comics, por exemplo, Rorschach, que seria um questão, mas pegaram o personagem ali, deram uma modificada que a DC não aceitou. E o Alan Moore ele constrói um trabalho narrativo que tem um contexto dentro da Guerra Fria que é foda. Todos os personagens que estão ali não estão de forma aleatória, eles têm uma função dentro da história, um trabalho específico que precisa ser feito e é grandioso demais. Eu não sei como o Alan Moore conseguiu fazer em 12 edições um universo tão rico, tão espetacular. Inclusive, esse quadrinho entrou para a lista de 100 maiores obras literárias do século XX, ou seja, extrapolou o mundo dos quadrinhos. É realmente algo muito grandioso. Muitas pessoas olham, né, para os quadrinhos como um subgênero da literatura e não. A Watchmen estava lá com outras obras que são mundialmente conhecidas. E você percebe que o Alan Moore ele fez um planejamento simplesmente genial e espetacular dentro dessa obra. Eu não vou mentir para vocês, se você pegar uma página de Watchmen e você analisar ela, dá uma resenha aí de pelo menos 7, 8 minutos por página. Por página. Tanto que o Watchmen é objeto de estudo em universidades, é um material para doutorado. Existem doutorados feitos exatamente sobre uma análise da obra Watchmen. Então, vocês têm ideia do que é isso? É muito grandioso, é muito espetacular. Ganhou também uma adaptação cinematográfica, que não é de toda ruim, mas obviamente não tem nem como abranger toda a riqueza que é apresentada na série Watchmen, com as suas diversas reviravoltas, com as centenas de explosões de cabeça, o conto do cargueiro, meu Deus, tem muita coisa ali que é realmente genial. Eu repito, não consigo entender como o Alan Moore construiu um universo em apenas 12 edições. Um universo tão, assim, detalhado, rico, espetacular. Realmente, o Watchmen, na minha opinião, é a maior obra não só do Alan Moore, mas a maior obra em quadrinhos já escrita, tanto tecnicamente falando, porque nós temos inovações narrativas feitas pelo Alan Moore, tem a perfeita simetria, um arco de histórias que você consegue espelhar as páginas. Então, não é só a história em si que é foda. Estou falando de técnica narrativa, dos desenhos do Dave Gibbons, as referências que são colocadas. Cada vez que você lê a obra Watchmen, você vai pegando coisas que você não tinha percebido numa leitura anterior. Então, sem dúvida, o Watchmen merece esse primeiro lugar. E basicamente, então, fechamos esse top 10 das melhores histórias do Alan Moore. Coloque aqui na descrição o seu top 10 das melhores histórias do bruxo dos quadrinhos. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!